pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula da EJA 1. Hoje nós vamos permanecer com a nossa disciplina de língua portuguesa, dando uma reforçada naquilo que a gente já aprendeu, mas que é sempre bom estar revisando para a gente não esquecer, não é isso? Então vamos lá, hoje nós vamos relembrar o nosso alfabeto. O alfabeto ele é composto por letras, nós temos lá vogais e consoantes, e que elas precisam estar se juntando, se unindo, né? Nós fazemos ali uma combinação dessas letras para podermos formar as palavras, para que a gente possa representar as palavras de forma escrita, né? Assim? E também para a gente transformar a palavra da forma escrita para a forma oral. Então, a gente consegue fazer isso com o uso do alfabeto. Então, vamos lá relembrar o alfabeto? Acompanhe aqui comigo. Ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e a letra Z. Né? Assim, todo mundo já é fera aí no alfabeto, né? Estamos já em uma fase em que muitos já estão escrevendo bem até, e lendo também, mas aí a gente vai dando essa relembrada, essa revisada, para que a gente possa dar um reforço ainda mais nessa base nossa da leitura e da escrita, que é o nosso alfabeto. Então, pessoal, as letras elas são essenciais, né, para esse mundo em que nós vivemos, esse mundo letrado, e a gente precisa saber fazer as combinações, né? Por exemplo, quando eu combino aqui a letra B com a letra A, eu tenho ba, né? Então, se eu pego esse ba e coloco aqui mais um U, eu formo baú. Então, eu tenho que saber fazer esse jogo, essas combinações, que são de grande importância para a gente poder dominar a leitura e a escrita. Então, vamos lá para a nossa atividade, para a gente dar uma ampliada mais um pouquinho, tá bom? Lá na página 18, nós temos a descoberta da leitura. Na aula de ontem, nós vimos um pouco de Carlos Drummond, né? Como ele aprendeu a ler, né? Quando ele teve aquela primeira interação ali com as letras, em que ele ficava olhando o jornal do pai, ao redor das figuras tinha as letras, ele ficava tentando decifrar ali com o auxílio da mãe, né? Quais eram os mistérios daquelas letras para aprender, né? E com isso ele foi aprendendo a ler um pouquinho. Quando foi para a escola já conhecia já até algumas palavras por conta dessa atividade que ele fazia sempre com a mãe. E hoje nós vamos dar continuidade falando um pouquinho dele, né? Pegando esse caso de Carlos Drummond. Vamos lá, na página 18, questão número 1. Drummond, quando menino, procurava ler por meio das figuras. Veja esta tirinha de quadrinhos de Cedras, com o personagem Chachado. Você consegue ler a história? Compartilhe aí a sua compreensão sobre a mesma. Então, observando direitinho aí a imagem dessa tirinha, certo? Chachado é o personagem principal da tirinha e Cedras é justamente o autor da tirinha, certo? Então, analisa o que está acontecendo no primeiro quadrinho. E nós temos Chachado, né, segurando na mão da namorada, um jumento, e uma moça vem se aproximando. No segundo quadrinho, nós já vemos que quando a moça passa por ele, Chachado olha para trás, né, em direção à moça. E a namorada de Chachado percebe, vejam que ela está olhando para ele. No terceiro quadrinho, você vê que eles estão sozinhos, não estão mais com o jumento, mas Chachado está usando a viseira que antes estava com o jumento. Né? Qual seria a intenção da namorada dele em colocar essa viseira nele, né? Então veja,
Seguindo aí, a gente tem um pouco sobre Antônio Cedrais, que é o autor da tirinha. Antônio Cedrais é um cartunista baiano, criador da Turma do Chachado. Publica suas tirinhas nos jornais A Tarde de Salvador e O Sul de Porto Alegre. Aí nós temos a questão número 2, numere a sequência dos fatos. Então nós vamos enumerar o que acontece em cada quadrinho, certo? Cada uma dessas opções representa um quadrinho da tirinha. Então a gente vai enumerar elas com 1, 2 e 3 para identificar a qual quadrinho elas estão se referindo, ao primeiro, segundo ou terceiro. A primeira que tem aí, ó, Zé Pequeno, personagem da Turma do Chachado, passa a usar viseira ao andar com a namorada. Isso acontece no primeiro, segundo ou terceiro quadrinho. Na próxima, a namorada de Zé Pequeno sente ciúmes. Em que momento ela sentiu ciúmes? No primeiro, segundo ou terceiro quadrinho. E na última aí, o jumento usa uma viseira para enxergar apenas o que vê na sua frente, enquanto passa uma moça próxima a Zé Pequeno e sua namorada. Isso aconteceu no primeiro, segundo ou terceiro quadrinho. Então você veja que existe também uma comunicação sem uso de letras, certo? Por meio de uma linguagem não verbal, que são os desenhos, são as figuras, certo? Então esse é um princípio, um início para a leitura. A gente começa a treinar a nossa leitura lendo o que a gente vê, as cenas que a gente observa. E a partir desse entendimento a gente começa a fazer uma leitura mais minuciosa. É quando a gente começa a ler o que está escrito, para que a gente possa ter uma compreensão ainda maior, né? Aqui nessa tirinha a gente entende o que acontece, a gente tem uma ideia geral, né? Mas se a gente estivesse contando a história toda por escrito, tudo direitinho, a gente poderia ter ainda mais informações. Então daí a necessidade do domínio da leitura e da escrita, para que a gente não fique refém apenas ao conhecimento geral da situação, mas que a gente possa conhecer tudo nos detalhes. Então, na página 19, nós temos: Drummond buscava decifrar o mistério das letras para aprender a ler. Com as letras podemos escrever todas as palavras. Leia com o professor o texto a seguir e aprenda mais sobre a sequência das letras do abecedário. Então vamos ver aí a leitura do texto ABC das virtudes, certo? Acompanhem comigo. A de amor, B de bondade, C de compaixão, D de disponibilidade. Virtudes são sementes da fraternidade. E de esperança, F de fé, G de gratidão, H de humildade. Virtudes são raízes de sustentabilidade. I de integridade, J de justiça, K de querigma. Virtudes são troncos firmes de identidade. M de misericórdia, N de nobreza, O de organização. P de persistência. Virtudes são a verde folhagem da prosperidade. Q de qualidade, R de resistência, S simplicidade, T de tanicidade. Virtudes são flores, balas de fecundidade. U de unidade, V de verde, W e X busquei sem encontrar. Y, quem quiser, vai ter que inventar. Z de zelo, virtudes são testemunhos do nosso esmero. Frutos sagrados a nos impulsionar, pois no ABC das virtudes, valores são atitudes, dons maiores das pessoas, luz que na vida ressoa. Então esse é um texto de Amélia Albuquerque. E qual é a nossa atividade aí então? Que tal agora pensar em escrever nomes de pessoas que iniciem com A, C, J, M e P? Então você vai escrever nomes de pessoas para cada uma dessas letras. Nomes de pessoas começados com A, nomes de pessoas com C, nomes de pessoas com J, com M e com P, tá bom? Na página 21, nós temos assim:
Pesquise no texto de Amélia Albuquerque e escreva outra palavra que rime com. Então, nós vamos trabalhar aí com rima. Como é que eu vou rimar? A rima, ela tem que ter a palavra terminando com o mesmo som. Por exemplo, amor, dor. Veja, amor. Eu terminei com or. Dor. Eu terminei com or. E veja que esse som é bem igual, que esse som final é igual. Amor, dor, propor, vingador, flor. Veja que o som é igual, fica bem legal quando a gente fala elas, né? Porque elas estão terminando ali, rimando, fica legal de se ouvir, ó. Flor, vingador, amor, dor, propor, certo? Então aqui está tendo uma rima. Por exemplo, canta, espanta, encanta. Veja que elas estão terminando iguais. O início pode ser totalmente diferente, as palavras não precisam ter nada a ver uma com a outra, mas o som final estando igual, então nós temos aí uma rima entre as palavras. Então você vai pesquisar no texto uma palavra que rime com virtude, uma palavra que rime com compaixão, e uma palavra que rime com identidade, certo? Na questão número 3, para encerrar nossas atividades de hoje, complete com a primeira letra, pesquisando no texto a ABC das virtudes. Então nós temos aí 6 palavras, vocês vão ter que localizar elas lá no texto ABC das virtudes para ver qual é a letra que está faltando, tá bom? Então essas foram nossas atividades de hoje. Dúvidas, só postar no grupo para que você possa ter esse auxílio do professor ou da professora, tá bom? Então um forte abraço para todos e até a nossa aula de amanhã.